Eu finalmente assisti Hora de Aventura e cara, que desenho bom. Eu sou o Veriverso e você deve estar acostumado a me ver aqui falando de Ben 10, mas hoje o assunto vai ser um pouco diferente. Eu vou falar sobre minha experiência assistindo Hora de Aventura, coisa que eu fiz pela primeira vez no ano passado. Sim, eu queria ter feito vídeo lá naquela época, mas eu não estava muito confiante em fazer um conteúdo diferente aqui, então acabei demorando um pouquinho, mas eu ainda lembro como se fosse ontem, então eu acho que ainda é um bom tempo pra fazer. E também, se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Então vem comigo que eu vou contar pra vocês como foi assistir Hora de Aventura pela primeira vez e por que eu só assisti em 2023. Lá em 2010, quando o desenho lançou, eu acabei não dando muita bola pra Hora de Aventura, mesmo eu tendo só 11 anos de idade, e eu acho que seria mais ou menos a faixa etária recomendada pro desenho. Naquela época, eu vi o desenho como infantil demais pra mim. Eu considero que eu tinha a idade perfeita pra querer ser maduro demais pra Hora de Aventura, porque eu tava acostumado com desenhos mais como Ben 10 Força Alienígena, e naquele mesmo ano tava saindo Ben 10 Supremacia Alienígena, que a gente sabe que tem um visual mais maduro, por mais que se a gente for analisar o roteiro, nem sempre ele realmente é, e Hora de Aventura me surpreendeu muito nisso, na verdade. E aí, basicamente, eu não tive experiência com nenhum desses desenhos de 2010. Essa leva de Hora de Aventura, Gumball e Apenas um Show, eu não vi nenhum, porque eu tava em outra vibe de desenho, que era o que eu achava que era os desenhos mais maduros. Porém, o tempo passa e as coisas mudam, e agora eu tive finalmente a oportunidade de assistir Hora de Aventura, e valeu a pena, eu não tenho a menor dúvida disso. Tudo aconteceu porque eu tava conversando com alguns amigos do Discord que já tinham visto o desenho, e em algum momento da conversa o assunto virou o fato do Finn ser daltônico e ter um episódio sobre isso, sobre ele ver uma pedra como se ela fosse vermelha e na verdade ela é verde, isso é tipo lá na quinta temporada. Porém essa conversa sobre esse fato aleatório acabou desencadeando na vontade do pessoal reassistir Hora de Aventura, e como eu nunca tinha visto, o objetivo acabou virando esse: fazer eu assistir pela primeira vez. E assim se sucedeu. A gente começou a assistir o desenho inteiro, então eu tive a minha primeira experiência, eles puderam reassistir, e com isso tivemos muitos momentos marcantes. Mas e sobre o desenho em si? Eu diria que Hora de Aventura, ele é um desenho que ele começa de um jeito e termina de outro. Já que o começo, ele é bem aquele desenho episódico, com cada semana tendo uma nova aventura, e quanto mais o tempo passa, mais o desenho vai se desenvolvendo, tendo uma história mais concisa, onde os acontecimentos vão sendo um atrás do outro, os episódios vão tendo ligação direta com os subsequentes, então o desenho ele evolui muito com o passar do tempo, e eu acho que uma coisa bem importante nisso tudo é o planejamento. Eu acho que foi muito bem planejado a história toda do universo e a história em si, da narrativa de Hora de Aventura, e principalmente pelo tempo, já que o desenho estreou em 2010 e só veio a acabar em si em 2018, então o desenho ele teve tempo pra crescer e pra crescer junto com os seus espectadores. Eu diria que é exatamente o que ele faz, porque o próprio Finn vai ficando mais velho, começando ali com seus 13 anos, se eu não me engano, e terminando com 17 na última temporada, então até os personagens evoluem e o universo em si é muito conciso. Tudo que vai mudando durante os episódios vai se mantendo, principalmente no começo, quando tudo é mais episódico e você não espera que as coisas sejam tão consistentes assim. Então, quando o Finn acaba perdendo uma espada e pega outra, essa espada tá substituída, ele vai ter a nova espada, a espada pertence a ele, e até mudanças que ocorrem nos personagens, como o próprio cabelo do Finn também, que na primeira vez que a gente vê, ele tá com o cabelo grandão, e aí ele tem que cortar. E quando a gente vai vendo as outras vezes, o cabelo dele tá menor, e aí a gente vê o cabelo dele ficando grande de novo, e algumas vezes ele tá menor porque ele cortou e tudo mais. Então tem essa consistência, tem essa progressão no universo, que é algo que cativa bastante. É uma coisa que fez eu ficar muito envolvido no universo da série, e pra mim um dos grandes pontos altos do desenho, junto da sua diversão e também da sua narrativa, porque a história é intrigante quando ela começa a andar, né? Porque lá pro começo, como eu disse, é uma história mais episódica, é o Finn e o Jake indo em aventuras cada episódio, conhecendo personagens novos. Então a gente vai conhecendo ali a Marceline, a gente conhece mais a Princesa Jujuba, do Rei Gelado, a gente conhece a Dona Tromba e vários outros personagens, né? Tem muito personagem, porque a Terra de O é completamente rica ali em diferentes reinos, diferentes culturas, então a gente aprende muita coisa sobre o lugar aí, e nesse início a gente nem faz ideia do plot twist, né? Porque tem esse plot twist do que é realmente esse mundo,
de que no passado era meio que o mundo normal, mesmo que magia existisse, embora estivesse mais suprimida, né, ali durante a época pré a Guerra dos Cogumelos ali, que foi o que gerou todo esse caos, né, porque liberou o Lich. Inclusive, segunda temporada ali, os episódios do Lich são realmente incríveis. O Lich é um vilão muito icônico, ele perdura ali por um bom tempo na série, sendo um grande vilão. O design dele é amedrontador, ele funciona muito bem, ele passa o papel de ser um vilão maligno, e sempre que os episódios envolviam ele, eles com certeza eram episódios fantásticos, não tenho o que dizer. Mas um momento que eu acho que é muito um ponto de virada desse começo da série é na terceira temporada, no episódio de Natal, que o Finn e o Jake estão vendo as fitas do Rei Gelado, e tem aquela fita do Simon, né, que a gente descobre que o Rei Gelado lá no passado era um cara comum que fazia pesquisa ali, arqueologia, para encontrar objetos mágicos, e eventualmente ele encontrou aquela coroa que enlouqueceu ele e deu a ele os poderes de gelo. E o Simon é um dos meus personagens favoritos, então aquele ponto ali eu acho que é bem marcante. É no episódio que você não espera nada, sabe? Especial de Natal ali, segunda parte, do nada tem isso. É uma das primeiras revelações ali de um passado misterioso ali daquele mundo. E agora o Simon tá preso dessa forma de Rei Gelado, sem nenhuma memória do passado, completamente enlouquecido e apenas obcecado em sequestrar princesas. E aproveitando que eu já tô falando dele, eu acho que esse é um bom momento pra eu falar dos meus personagens de destaque e também destacar o que tem de mais interessante pra mim em cada um deles. Estou começando pelo próprio Simon e Rei Gelado. É muito legal poder ver por ele esse passado, a gente tem alguns episódios focados nisso, nele sobrevivendo no apocalipse junto com a Marceline, a gente poder ver também a Marceline criança passando por aquilo ali junto com ele. A ligação entre eles é muito bem explorada, tem episódios que focam nisso de uma maneira que é muito emocionante, principalmente através da música, que é uma coisa que a Marceline é muito ligada. A gente também vê antes disso, né, com o Simon, antes de achar a coroa ali, conhecendo a Beth, que era a parceira dele antes ali, né? E tem aquele plot dele ter perdido ela e a gente descobrir que, na verdade, ela veio pro presente, que no caso, né, seria o futuro daquela perspectiva. Então ela tá agora na Terra de Yu e ela quer descobrir um jeito de reverter o efeito da coroa pro Simon voltar. E a gente sabe que lá no final isso desencadeia ela trazer o Golb lá, o Deus do Caos e tudo mais. Então realmente o negócio escala de uma forma absurda. Ela também rouba os poderes do mágico, né? Que é um boneco desgraçado, faz um monte de cagada. E tem toda uma história dele também que é explorada lá com a parada de Marte. E depois ele vira o homem normal quando ele perde os poderes e ele começa a refletir sobre as paradas que ele fez. Mas voltando ao Simon em si e ao Rei Gelado, eu acho que uma coisa importante que eu queria destacar mesmo é a evolução do Rei Gelado em si, sem ser a parte do Simon de lição. O Rei Gelado sozinho evolui como personagem também. Ele começa bem vilãozão, sequestrando princesas, querendo casar com elas e tudo mais. Só que ao longo das temporadas, a gente vai vendo que ele vai começando a se comportar. Os outros personagens começam a aprender mais sobre ele, descobrem a história do Simon, então começam a tratar ele melhor. E por causa disso, ele começa a tratar os outros melhor também. Então nas temporadas mais pro final, mesmo com ele ainda estando insano por causa da coroa, ele não tá mais fazendo tanta besteira, ele tá até se comportando direitinho, mesmo ainda sendo o Rei Gelado. E isso é um desenvolvimento que eu acho muito legal. E a gente não pode falar do Simon sem falar da Marceline, e como eu já disse, sobreviveu com ele no apocalipse lá, e ele teve que abandonar ela por causa de estar ficando insano, e ele poderia se tornar perigoso. E a Marceline, né, que a gente conhece ela como sendo uma vampira, só que ao longo da série a gente descobre que na verdade ela é uma meio demônio, meio humana, que se tornou uma vampira ao enfrentar o rei dos vampiros. Então tem uma reviravolta aí que no começo é algo que você não espera, mesmo que as pistas estejam lá, porque nunca é dito que o pai dela é um vampiro. Hanson Abadir, ele é o líder da Notosfera, que é a dimensão dos demônios e não dos vampiros. E não dá pra falar da Marceline sem falar sobre o relacionamento dela com a princesa Jujuba, que é algo que vai evoluindo durante a série, sendo oficializado só no último episódio. E logo no começo, na primeira vez que elas interagem, a gente sabe que elas já se conheciam e tem alguma treta entre elas. E a gente só realmente entende
no especial Obsidiana, depois que a série já terminou, que elas já namoraram no passado, e a gente vê como foi o término e entende por que elas ficam brigadas. Só que durante a série é muito legal ver elas se aproximando de novo, e elas demonstrando que se importam mesmo não admitindo isso logo de cara, como a Jujuba mantendo a camiseta que a Marceline deu pra ela e usando de pijama todo dia, e até abrindo mão dela, dando pra bruxa em troca do ursinho da Marceline. Então ela dá algo que é muito importante pra ela, que era até um presente da própria Marceline, por algo que é mais importante ainda pra própria Marceline. Então a gente vai vendo assim como elas se importam muito uma com a outra, mesmo que por fora elas não queiram admitir. E a gente tem que falar da Jujuba porque ela também é um personagem que tem muito a evoluir na série. Ela começa como sendo só a princesa que normalmente tem que ser salva, só que a gente aprende muito sobre ela. Ela tem um passado e até um presente sombrio, porque no presente do começo da série, ela é uma princesa autoritária. Ela comanda o Reino Doce de forma autoritária, espionando cidadãos e até aplicando métodos não éticos em prol do bem do reino. E ela vai aprendendo com o tempo, ela desliga as câmeras, ela passa a tratar melhor as pessoas, ser menos possessiva em relação às coisas dela. Principalmente quando ela perde o reino dela pro rei de Ui, tem que morar fora e ter a própria casa dela. Mas até antes disso a gente vê tudo que ela fez com a Princesa de Fogo, de ter feito o pai dela aprisionar a princesa e também ficar espionando ela por achar que ela é uma ameaça. E isso sem falar em toda a treta do tio Gumball lá do final. De qualquer forma, eu tenho que falar do Finn e do Jake também. Começando pelo Jake, ele é um dos personagens mais engraçados do desenho inteiro, e é interessante ver o desenvolvimento do relacionamento dele com a Lady Iris, e também o fato de que eles têm filhos, e os filhos crescem bem rápido, então é engraçado ver eles bebezinhos no episódio, e no mesmo episódio eles já estão criança, eles já falando, já fazendo várias coisas, e o fato de que eles são extremamente poderosos, porque eles pegam os poderes da Lady Iris com os poderes do Jake e misturam os dois, então eles são extremamente poderosos e cada um deles consegue manifestar os poderes de maneiras diferentes. E um pouco mais à frente na série, os filhotes ali já estão adultos e até, se duvidar, mais velhos do que o próprio Jake, então é realmente uma loucura, mas é bem interessante poder ver isso. E é claro, a gente também vê um pouco mais do passado do Jake, no caso dos pais dele, a gente entende sobre o nascimento dele e por que que o Jake tem poderes, porque ele tem as habilidades de se esticar e mudar de forma. E é porque ele, na verdade, é filho de um alien que tem essas habilidades, que acabou fazendo ele nascer da cabeça do Joshua, e ele até nasce e tem a cena dele fazendo a dancinha e cantando, e aí ele dorme, e os pais dele prometem nunca falar sobre isso pra ele. A gente não pode esquecer também do Jermaine, que é o irmão do Jake, que é o cachorro sem poderes, porque ele é só um cachorro normal, filho do Joshua e da Margaret. E o Finn, o Finn ele é o personagem principal, ele é o que tem mais coisa aqui, então assim, eu não vou conseguir falar de tudo sobre ele, eu só vou destacar realmente as coisas que eu acho mais importantes e interessantes pra mim aqui. Mas no começo, o Finn ele é aquele clássico herói que quer em todas as aventuras acabar com todos os vilões. E eu acho que um ponto bem importante aqui de se destacar é que o Finn aqui nesse começo ele não se importa em matar os inimigos no geral, coisa que lá na frente se torna uma questão, principalmente com a questão do Samambaia, que vem da mistura da espada de grama com a espada Finn. E aí ele quer tomar o lugar do Finn, e o Finn não pode deixar isso acontecer, só que ele acaba, sem querer, matando o Samambaia durante o conflito deles, e isso traumatiza o Finn de uma forma que isso faz ele se questionar sobre matar outros inimigos, coisa que no passado ele não fazia. Outra coisa que vem lá do começo é o Finn querer namorar a princesa Jujuba, que é algo completamente incompatível. Lá no começo o Finn tem 13 anos, e a Jujuba tem 1000, coisa que ele não sabe, mas a idade que a Jujuba diz ter é 18, o que já é incompatível por si só. A gente tem até um breve momento ali com a Jujuba que ela fica mais nova pra poder entreter essa ideia, mas isso não dura muito tempo e eu acho que é melhor assim. E aí tem a Princesa de Fogo, que é o relacionamento do Finn ali que dura um tempo maior, e parecia tá tudo indo bem, até que o Finn, ele tem alguns sonhos com ela, e ele quer continuar tendo esses sonhos, e ele coloca a Princesa de Fogo para lutar contra o Rei Gelado, para tentar replicar esses sonhos, e isso faz com que ele quebre algumas barreiras, né? Porque ele usa segredos que ele sabe dos dois para fazer eles se enfrentarem, e aí ele estraga tudo. Então o Reino Gelado é completamente destruído, ele deixa o Gelado sem casa, e a Princesa de Fogo termina com ele, e o Finn fica desolado por bastante tempo. É um momento ali que eu acho que é bem vergonha alheia de se assistir, o Finn ali tentando lidar com essa situação, mas é importante pro desenvolvimento dele.
Não é porque é vergonha alheia que eu acho que é ruim, eu acho que inclusive é muito bom, é por isso até que eu tô destacando aqui inclusive, mas é óbvio que os traumas do Finn não param por aqui, porque tem a questão da verdadeira família dele, porque ele cresceu adotado pela família do Jake, então ele descobre onde tá o pai dele na cidadela, um lugar para prisioneiros intergalácticos, então ele acaba indo lá e descobre que o pai dele é um babaca completo, e ele acaba perdendo o braço nessa situação, o que é uma situação também muito chocante e é uma cena incrível também. E depois, mais pra frente ainda, tem a questão da mãe dele, onde eles viajam pras ilhas onde ainda existem outros humanos, porque também tem essa questão do Finn ser o último humano ali na Terra de Yu, embora por causa da Susana, não exatamente, mas a gente demora pra descobrir que ela realmente era uma humana. E lá nas ilhas a gente encontra muitos humanos diferentes, por causa de vários anos terem se passado, e a mãe do Finn, ela tá lá, só que ela não tá de forma normal, já que por causa de um vírus, ela teve que colocar o seu cérebro num computador, então ela agora é meio que um robô. Na verdade, vários deles, então ela fica por aí na ilha ajudando diversas pessoas ao mesmo tempo, porque ela virou vários robôs. E a gente chega até a ver, em juntos novamente, o fim da vida do Finn, e ele indo até, né, o pós-vida, e encontrando o Jake lá e eles decidindo, depois de resolver algumas tretas por lá, a reencarnarem juntos. E também é bem interessante esse fechamento pra série. E agora eu também queria dar meus destaques negativos de personagens. Ou seja, aqueles personagens que eu não gostei ou tenho algo contra. A começar pela Dona Tromba. Não quer dizer que eu não gostei dela, mas, cara, aquele negócio do ZT não dá, não. Ela se casou com o Sr. Porco e ela tem os maridos alien, então o Sr. Porco é corno, ou os ETs são corno porque ela conheceu eles primeiro e aí se casou com o porco depois. Então, assim, eu não concordo muito com essa atitude dela aí, então, sinceramente, na Tromba aí eu acho que ela agiu errado. Mas o personagem que eu não gostei mesmo foi o Lemon Grab. Eu achei ele muito chato, todo o arco dele eu achei bem esquecível, a parte de Hora de Aventura, assim, que eu menos achei interessante, e até a parte do Lemon Hope, o próprio Lemon Hope em si, eu não gosto dele também. E por fim, a Princesa Caroço, que também é uma baita chata, faz coisas indevidas com o Finn, e tem só importância lá no Arco dos Elementos. Agora eu queria destacar alguns momentos, seja de episódios, de personagens, coisas que eu gostei de ver. Acho que a primeira coisa que eu queria falar é do final da quarta temporada ali, quando a gente conhece o Prismo e o Finn faz o desejo que acaba criando o mundo da fazenda. Aquela parte ali é bem interessante, dá o primeiro passo ali no multiverso. E depois esse mundo ali chega a voltar mais pra frente, né? E traz o Lich de volta em forma de mão, pelo menos. A gente também vê a amizade do Jake com o Prismo, que também é bem legal. Eu não cheguei nem até agora a falar do Bimo, que é um dos personagens mais legais e um baita livro cômico. A parada da múltipla personalidade dele, a futebol. E a gente vê também a fábrica dos Moles e o próprio Mole, né? O criador dele. E essa plot aí também é bem interessante. Também tem que falar da própria coroa mágica, que a gente vê a criação dela lá atrás pelo Evergreen para parar o meteoro, que era uma encarnação passada do Lich. Inclusive nessa parada de encarnações passadas a gente vê no desenho várias encarnações passadas do Finn, e a Shoko é a mais interessante, tem um episódio inteiro focado nela, que é bem legal. Mas voltando ao Evergreen, a gente tem um episódio inteiro focado nele, com ele criando a coroa, e tem o dinossaurinho lá, que é o Gunter, que acaba pegando a coroa no final, e o maior sonho dele é ser que nem o Evergreen, que é o que a coroa faz, ela realiza seu maior sonho, então a coroa faz ele ter os poderes de gelo do Evergreen, já que ele era o elemental de gelo da época, e faz ele ganhar também a barba dele, e é por isso que a coroa transforma o Simon no Rei Gelado, porque ela tá setada nessa coisa de transformar ele no mais próximo possível do Evergreen. E aí é bem legal lá no finalzinho mesmo, quando eles estão dentro do Golb, quando a coroa é resetada, a Beth usa a coroa, né, pra poder se fundir com o Golb, e a coroa depois ela reseta de novo e cai, e o Gunter pega a coroa, e aí o desejo da coroa acaba sendo virar que nem o Rei Gelado. Então sempre que alguém pegar a coroa a partir dali, a pessoa vai se tornar parecida com o Rei Gelado e não parecida com o Evergreen mais. Mesmo que na prática o resultado seja bem semelhante. Outra coisa bem legal, como eu já disse, né, nas temporadas mais perto do final, o desenho vai ficando mais conciso, os episódios vão fazendo conexões diretas um com o outro, e aí tem, né, os mini arcos, estacas, ilhas e elementos. E eu acho bem legal esses arcos, eles fazerem episódios sequenciais, assim, que contam uma única história. Eles são definitivamente alguns dos pontos altos do desenho. Então, cara, tem tanta coisa que eu podia falar aqui, do Mundo Momenta, do Canelinha, da Maga Caçadora. Tem vários personagens muito legais, tem vários episódios legais, momentos interessantes. Porque esse desenho é maravilhoso
E eu não me arrependo de não ter acompanhado ele durante a minha vida. Eu acho que se eu tivesse visto quando eu tinha 11 anos, eu não ia ter a percepção e o entendimento que eu tive ao ver ele ano passado, eu não ia ter conseguido apreciar ele ao longo dos anos, e eu ia largar no meio, sabe? Eu com 11 anos não ia ter acompanhado ele até 2018 e ter apreciado ele por inteiro. Eu ia parar eventualmente e não teria garantia se eu ia voltar ou não. Então foi bom eu ter tido essa oportunidade de experienciar o desenho inteiro de uma vez, pela primeira vez, sabe? Eu acho que foi uma experiência única que valeu a pena. E Hora de Aventura eu senti assistindo que ele tem uma coisa que às vezes falta em alguns outros desenhos, que é ter um roteiro. Claro que isso não é de fato uma verdade, todo desenho tem um roteiro, mas no sentido de ter um roteiro pra série inteira, sabe? Ter um ponto de partida e um ponto de chegada onde você tem que percorrer esse percurso. Eu sinto que outros desenhos que têm essa proposta de serem serializados às vezes não conseguem manter essa história muito concisa, ela acaba se perdendo algumas vezes, e eu acho que Hora de Aventura não passa por isso. Ele consegue manter tudo muito bem amarradinho, muito bem conectado, e eu senti que estava vendo uma história excelente e praticamente perfeita a partir do momento que ela começou a engrenar, porque lá no começo você tem que preparar o terreno. Ali não tem uma história rolando ainda muito certa. A gente tá só conhecendo o mundo, mas ainda não tá nada acontecendo de fato. Mas quando as coisas começam a acontecer, aí sim as coisas vão e não param mais. E pra finalizar, eu queria terminar com o momento mais memorável de todos. Conta, por favor!